Fala galera, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre treinamento esportivo, tá bom? Então é interessante que a gente possa, a partir desse conceito aqui, compreender um pouco melhor sobre esse conteúdo, tá bom? Então galera, esse conteúdo aqui ele é cheio de conceitos, então é interessante que você esteja aí com um papel e uma caneta para estarem anotando, tá bom? Para que assim a gente consiga fixar melhor esse conteúdo aqui. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é atividade física, para que a partir daí a gente consiga contextualizar o treinamento desportivo, tá bom? A atividade física ela vai ser caracterizada como qualquer movimento muscular esquelético que resulte em gasto de energia. Ou seja, galera, toda vez que eu me movimento e isso gera um gasto de energia satisfatório, eu vou a partir daí ter uma atividade física. Lembrando que o repouso ele vai ser situações onde eu esteja parado, sentado, deitado, e esse nosso corpo ele vai estar gastando energia só que em quantidades bem mínimas, tá bom? Quando eu subo esse gasto energético do repouso para uma caracterização de movimento que gere esse gasto de energia, a gente vai estar falando de uma atividade física. Então, por exemplo, a gente tem aqui no exemplo uma criança pulando corda, tá? Varrer uma casa, lavar uma louça. Sempre que eu vou ter atos onde eu vou estar me movimentando e gastando energia, isso pode ser considerado atividade física, tá bom? Já o exercício físico, ele tem alguma diferença. Percebam aqui, ó, que o item 1 e 2, ele é igual ao da atividade física. Mas o item 5 e 6, ele favorece com que o exercício físico ele seja algo mais específico, tá bom? Então vai ser um movimento corporal planejado, estruturado e repetitivo, que vai ter como objetivo melhorar a aptidão física da pessoa que está praticando. O exercício físico, galera, normalmente ele é estruturado, ou seja, ele é imposto para alguém para que essa pessoa execute a fim de melhorar alguma situação da sua aptidão física. Por exemplo, eu posso treinar para melhorar minha força, eu posso treinar para melhorar minha velocidade, e sempre que eu faço esses movimentos que resultem em gasto energético de forma planejada, com o intuito de melhorar minha aptidão física, eu vou estar tendo aí um exercício físico, tá bom? A aptidão física ela pode ser dividida em dois atributos. O relacionado à saúde, esse é bem mais importante, tá? Para a nossa situação, ele está caindo mais nas avaliações externas. Então é interessante que a gente esteja compreendendo um pouco melhor sobre ele. Para as habilidades motoras não cai tanto, mas a gente vai falar aqui para não deixar passar em branco, tá bom? Para começar, a aptidão física relacionada à saúde ela vai ser caracterizada como você poder realizar as atividades diárias com vigor sem nenhum tipo de limitação. O que seriam essas atividades diárias, pessoal? Caminhar, sentar e levantar, subir uma escada, levantar um balde, coisas desse tipo, certo? Atividades bem rotineiras. Se eu consigo fazer essas atividades sem sentir dor, sem sentir desconforto, sem sentir cansaço, provavelmente eu esteja apto, tá bom? Então a aptidão física, ela diz que quando você está apto em 4 componentes, que são a aptidão cardiorrespiratória, que vai estar relacionada ao meu volume de oxigênio, ao meu coração, ao meu pulmão, a força e resistência muscular, que vai estar relacionada à minha força e resistência dos músculos, para que eu possa executar minhas atividades diárias, a minha flexibilidade, que vai estar relacionada à amplitude dos movimentos, e a minha composição corporal, que vai estar relacionada à composição do meu corpo, relacionada à massa magra e à massa gorda, eles vão formar essa aptidão física. A aptidão física, ela vai dizer que se eu tiver pelo menos um desses 4 componentes aqui não aptos, eu já estou descartado como sendo uma pessoa apta. Então é necessário que eu tenha esses 4 componentes aqui aptos para que eu possa estar sendo considerado uma pessoa apta relacionada à saúde. Mas Lucas, como é que eu vou saber se eu sou apto ou não? Existe uma bateria de testes, tá, pessoal, aqui no Brasil, cedida pelo PROESP, que é o Projeto Esporte Brasil, tá bom? Lá eles vão dar protocolos de testes e resultados
para a gente verificar se a gente está apto nesses componentes. Caso a gente esteja, a gente pode ser considerado uma pessoa apta relacionada à saúde, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco mais disso e fazer alguns desses testes, tá bom? Já relacionado a habilidades motoras, eles estão mais preocupados em selecionar talentos esportivos. Por exemplo, se eu tenho um aluno aí que tem uma velocidade muito grande, certo? Ele é muito bom de corrida, eu já posso encaminhar esse menino para o atletismo. Se eu tenho uma pessoa aí que ela é muito boa em potência, eu posso encaminhar ela para um esporte em que eu utilize potência, como um arremesso, um atacante de voleibol, um atacante de futebol que precisa de força no chute, tá bom? Então, esses componentes aqui eles vão estar relacionados a você encontrar talentos esportivos. Os exercícios gerais eles vão ser caracterizados como exercícios livres, tá, galera? Onde eu vou poder realizar atividades normais sem estar com nenhum tipo de imposição de ninguém. Por exemplo, se eu resolver pular uma corda aqui, eu vou pular normalmente e eu estou fazendo esse movimento por conta própria. Vão ser exercícios, digamos que livres, tá? Já os exercícios específicos, eles vão ter características específicas que vão favorecer com que eu possa melhorar em algum fundamento. Aqui a gente tem o exemplo do nado, na natação. Percebam que para que eu fique bom na natação é necessário que eu melhore os meus movimentos específicos. Seja uma braçada, uma pernada, uma virada, tá bom? E tudo isso vai favorecer com que eu melhore. Então esses exercícios específicos, eles vão ter essa concentração de importância para que eu possa melhorar o meu movimento, tá bom? Então sempre que eu pedir para vocês fazerem algo específico, é com o intuito que vocês melhorem nesse movimento. Por exemplo, no treino de vôlei, se eu pego um aluno que é o levantador e eu mando ele repetir incansavelmente o ato do toque, eu estou favorecendo com que a partir desse momento ele treine exercício específico para isso, tá bom? O treinamento ele vai ser caracterizado como um processo repetitivo e sistemático, composto de exercícios progressivos que visam o aperfeiçoamento da performance. Essa definição aqui ela não vai servir só para o exercício, tá, galera? Mas ela vai servir para qualquer tipo de treinamento. Seja um treinamento de redação, seja um treinamento de cálculo, seja um treinamento de luta, seja um treinamento de jogos eletrônicos. Quanto mais você repetir o gesto, melhor você vai ficar. Já o treinamento físico ele vai favorecer com que ocorram adaptações funcionais e morfológicas nas capacidades físicas. Se eu quero treinar para hipertrofiar, ou seja, ganhar massa muscular, isso vai acontecer com o passar dos meus treinamentos, tá bom? Então, o treinamento desportivo ele vai ser caracterizado como um processo sistemático de preparação de atletas para um nível mais alto de rendimento esportivo. Professor, quer dizer que eu sou um atleta de final de semana, eu posso utilizar o treinamento desportivo? Pode, tá, galera? Mas normalmente ele é utilizado pelos atletas de alto nível. Entretanto, cada vez mais pessoas comuns estão tendo acesso a periodizações e planilhas de treinamento que favorecem com que a pessoa possa estar realizando exercícios de maneira mais correta, tá bom? A gente vai falar um pouquinho agora sobre os princípios do treinamento. Muita atenção que essa é a parte mais importante da aula, tá bom? O primeiro princípio é o princípio da individualidade biológica. Ele fala que cada indivíduo vai possuir uma estrutura física e psíquica própria. Ou seja, ele vai dizer que o João é diferente do Antônio, tanto física como psicicamente. Ah, professor, mas se o João e o Antônio eles forem gêmeos, eles vão ter traços parecidos, entretanto, as estruturas morfológicas deles ainda vão apresentar algumas diferenças, principalmente as psíquicas, tá, galera? Aí a gente tem um indivíduo biológico, dois tipos de características. O genótipo. O que é o genótipo? O genótipo ele vai ser caracterizado por todas as características genéticas que não podem ser modificadas a partir de treinamento, tá, galera? Por exemplo, cor do olho, cor da pele, cor do cabelo. Ah, professor, mas o Goku, ele vira Super Saiyajin. Menino, o Goku, ele não existe não, é só o desenho, tá bom? Mas, professor, se eu quiser pintar meu cabelo de louro, quando a raiz do seu cabelo começa a crescer, ela vai nascer
da cor que ela estava antes. Professor, e se eu colocar uma lente no olho, uma lente verde? Quando você tirar a lente, seu olho continuará castanho, tá bom, pessoal? Então, essas características, elas não podem ser modificadas a partir do treinamento. Você não pode treinar para ficar com o olho verde, nem com o cabelo louro, tá bom? Já o fenótipo são características que podem sim ser modificadas a partir de treinamentos, como é o caso, por exemplo, da força, da hipertrofia, da resistência, do equilíbrio, da velocidade, da destreza, tá? Tudo isso pode ser treinado e melhorado. A função do fenótipo com o genótipo vai formar um indivíduo biológico, tá bom? Então esse é o nosso primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da adaptação. Ele fala que para você ter uma adaptação, é necessário que você imprima um estímulo ao seu corpo para que a partir daí haja uma compensação funcional e estrutural. Essa compensação ela vai favorecer com que você possa melhorar suas aptidões físicas, tá? Uma observação importante, esse estímulo deve ocorrer de forma dosada e progressiva para que haja a devida compensação, evitando ser assim overtraining. Já a gente vai ver o que é isso, tá? Presta atenção nessa curva aqui, primata. Ó. Essa linhazinha aqui azul mais escura, ela é a linha de estado normal. Por exemplo, o Pedro decidiu que a partir de hoje ele ia entrar na academia. Só que até chegar na academia, o Pedro ele estava nesse estado aqui, tá? Ó, que é a linha azul. Quando o Pedro chega na academia, ele começa a realizar exercícios, acontece um processo que a gente chama de catabolismo. O que seria esse catabolismo? É a perda de energia, tá, galera? Ou seja, ele começou a gastar energia e perder nutrientes, que é essa linhazinha vermelha aqui. Professor, mas quando eu estou indo para a academia, eu não estou ganhando não? Ainda não, tá? Essa primeira etapa, que é a etapa do treinamento, você, pelo contrário, está perdendo. Só que quando o Pedro saiu da academia, foi para casa, tomou um banho, comeu e foi descansar, começa a acontecer um processo inverso que se chama anabolismo, que é a recuperação ou ganho de energia pelo corpo, tá bom? Percebam que aqui o Pedro chegou novamente ao estado normal dele. Só que como o Pedro, ele deu um estímulo ao corpo dele, ele recebeu uma recompensa, que é essa linha verde aqui, que a gente vai chamar no gráfico de supercompensação. Ou seja, ele recebeu uma compensação por ele ter ido treinar. E isso é a curva do gráfico, tá bom, galera? Supomos que o Pedro ele foi só no primeiro dia, não gostou e ele não foi mais. Acontece uma nova curva no gráfico, que a gente vai chamar de destraining, trazendo novamente o Pedro para essa linha de estado normal aqui, tá bom? Preste atenção aqui nessa linha. Aqui é um treino contínuo de 7 dias. Ó. Percebam que a evolução do Pedro, ela foi uma evolução bem bacana. Ele super compensou em todos os treinamentos, tá bom? Isso é o que acontece com uma pessoa que vai treinar continuadamente. Entretanto, galera, ocorre às vezes um problema pela má orientação de profissionais ou pela pessoa ser teimosa e querer saber fazer as coisas sozinhas, sendo que ela não é competente para isso, tá bom? O que foi que aconteceu aqui? O cabrinha foi lá, treinou, e quando ele estava anabolizando, ele interrompeu o período de descanso, ou seja, ele não voltou nem ao estado inicial dele, muito menos compensou e deu uma nova carga, criando um novo catabolismo, ou seja, um novo treinamento, tá? E assim ele foi fazendo, interrompendo os treinamentos. Ao invés de estar ganhando e ao invés de manter o estado normal, o Pedro ele começou a perder. Isso aqui a gente vai chamar de overtraining, que é quando a pessoa ela não deixa o corpo anabolizar corretamente. E o período correto de anabolização, galera, ele varia de 48 a 72 horas, dependendo de um organismo, bom? Então, por exemplo, se eu vou querer ficar com o braço mais forte, eu tenho que treinar
os outros grupos também. Para quê? Para que eu possa dar descanso ao meu braço e que ele possa completar a curva, tá? Se ele não completar, eu entro em estado de overtraining e em vez de estar ganhando, eu vou estar perdendo, tá bom? Para que isso aconteça, a curva funcione normalmente, é necessário que a gente compreenda os estímulos, tá? Um estímulo fraco, ele não vai gerar excitação. O que seria uma excitação, galera? Seria você fazer um exercício para que ocorressem modificações morfológicas e estruturais no seu músculo. Quando eu pego, por exemplo, um lápis e vou tentar fazer uma flexão de braço, ocorre que isso não é uma excitação suficiente para o meu músculo, tá? Então eu preciso que o meu estímulo ele seja forte, tá? Eu consigo aplicar uma carga e quando esse estímulo é forte, vai sim ocorrer adaptação e todo esse processo aqui da nossa curva, tá bom? E um estímulo muito forte, que é um peso que eu não aguento pegar, mas eu vou lá e pego. Além de você correr um risco muito severo de se machucar, pode ser que você consiga ainda ter o estado de overtraining, que é a perda do seu ganho que você estava tentando lá conseguir, tá bom, galera? Então espero que tenha dado para entender esse segundo princípio aí, tá bom? O terceiro princípio ele vai dizer que a carga deve ser aumentada progressivamente para que continue aumentando os meus níveis de adaptação, certo? O que é que ele vai falar? Por exemplo, se o Pedro começou com uma carga de 5 quilos e fez 3 repetições de 10, 3 séries de 10 repetições com 5 quilos, ele conseguiu alcançar um estímulo na primeira semana e na segunda, só que na terceira aconteceu que esse estímulo ele passou a ser leve, certo? E esse estímulo leve favoreceu com que o Pedro ele não mais conseguisse ter um estímulo adequado para gerar adaptação. O que foi que aconteceu? Ele teve que aumentar a carga progressivamente. Aumentou para 7, depois para 9, para 12, para 15 e assim sucessivamente. Ou seja, para que continue ocorrendo a adaptação, é necessário que eu continue aumentando a carga progressivamente, tá bom? O quarto princípio, mais simples, ele diz que se eu quiser continuar ganhando, é necessário que eu continue meu treinamento. Ou seja, eu preciso manter um treinamento contínuo para que isso me gere contínuas supercompensações e assim eu vou receber alguns ganhos, tá bom? O quinto princípio é o princípio de especificidade, que ele vai falar que eu tenho que levar em considerações algumas questões. O primeiro, eu tenho que trabalhar grupos musculares separadamente, ou seja, eu tenho que escolher um dia para treinar um grupo, um segundo dia para treinar outro grupo e um terceiro dia para treinar outro grupo. Dá um exemplo aí, professor. Por exemplo, eu quero treinar um dia o braço, tá? Então eu vou treinar bíceps e tríceps. No outro dia eu não posso treinar braço de novo. Por quê? Porque pode acontecer essa curva aqui, eu não recuperar como eu deveria, tá? Então eu vou nesse contexto aqui, tá, galera? Trabalhar grupos diferentes. No outro dia eu trabalharia perna, no outro dia eu trabalharia meu tórax e minhas costas, e no quarto dia eu poderia novamente voltar a trabalhar meu braço, tá bom? Então ele vai dizer isso. Cinemático correspondente vai estar especificamente falando de gestos, por exemplo, um nadador que é especialista no nado peito, ele vai repetir esse gesto várias vezes para que esse exercício fique cada vez mais específico para ele e que ele consiga cada vez mais ter um melhor resultado, tá bom? E por último, o interdependência, volume e intensidade, que ele vai dizer que sempre o volume ele deve ser inversamente proporcional à intensidade. Como assim, professor? Se eu aumento o volume, eu tenho que diminuir a intensidade.
E se eu aumento a intensidade, eu tenho que diminuir o volume. Dá um exemplo aí. 3 séries de 10. Se eu faço com 10 quilos, beleza. Professor, eu vou botar agora 20 quilos. Será que eu consigo fazer 3 séries de 10? Provavelmente não, tá, galera? Então é necessário que você diminua o volume se você aumentar essa carga. Em vez de fazer 10, eu vou fazer 6 ou 8, tá bom? Mas aí, professor, se eu diminuir a carga, colocar em vez de 25, 5 quilos, aí eu tenho que aumentar o meu volume, que é o número de séries. E aí, ao invés de fazer 10, eu vou fazer 15 ou 20, tá bom? Então, galera, espero que tenha dado para entender aí. Esses são os 6 princípios do treinamento esportivo que a gente vai estar vendo hoje. Próxima aula a gente continua, tá bom? Obrigado aí pela presença de todos e até a próxima semana com mais um novo vídeo aí pro canal. Grande abraço a todos vocês, até a próxima e fiquem com Deus. Valeu, galera.